Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Muito boa noite, 10 de abril de 2025, horário 23h38. Atenção, atenção, contra-espionagem do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Atenção, contra-espionagem do SEBIN, da ABIN, do Serviço de Inteligência de 60 agências no planeta. Atenção, 123 países signatários do Tribunal Penal Internacional. Atenção, NATO, OTAN, Pentágono. Atenção, Supremo Tribunal Militar da República Federativa do Brasil. A anistia ampla e restrita em debate com Gabeira no processo jurídico contra acusados precisa ser justo, não vingativo. Correto. Então, vamos aos fatos, atos e circunstâncias. Conhecemos, temos provas irrefutáveis das atividades do desgoverno da Orcrim Foro de São Paulo no processo ilegítimo que uma fraude política empossou um indivíduo, Moacir, no óbito do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, falecido, onde a emissora de televisão Rede Globo está envolvida, conjuntamente com a máfia italiana, conjuntamente com a administração Biden, Obama e George Bush, com o financiamento da USAID e a central da CIA, à época. Todo este procedimento, ele foi monitorado pelas próprias autoridades que financiaram o evento, porque é função deles proceder com as provas que não podem ser destruídas, já que elas são provas, fatos, atos e circunstâncias de administração, de conluio e procedimento arquivo a acervo, em que a agência procedeu em todo e qualquer lugar do planeta. Há fotos em que estabelece quando há abuso de poder. Todos trabalham com estas provas para o Tribunal Penal Então o crime
em questão é um crime de perfídia, no qual o Gabeira se referiu muito bem a ou seja, a caconofobia, ou seja, a caconofia, ou seja, o termo que a Natuza Leão, a Natuza, boa noite Natuza, colega de oração, nos reuníamos a orar o terço. Então, senhora Natuza, a cacofania que se refere o senhor Gabeira é quando é lido um texto e não agrada o que está se debatendo. A anistia ampla e restrita, ela é uma possibilidade a que não haja a investigação de fatos, atos e circunstâncias que projetam o Moacir, vulgo Luiz Inácio Lula da Silva, a um procedimento em querer legitimar um plágio, um estelionato político eleitoral, já que o mesmo Luiz Inácio Lula da Silva, ele é óbito. Ele não quer fazer os exames datiloscópicos. Ele hoje mesmo na CELAC, ele apareceu com os olhos verdes, de frente para as câmeras do Planeta, onde Maduro solicitou aos presentes que se insuflassem a protegê-lo, já que ele, neste momento, está sofrendo o cerceamento das tropas que vão extrair ele do lugar. Entendeu? Essa é a situação. Então, o problema é muito sério. Muito sério. Nós estamos para proteger e trazer a verdade a todos estes fatos relatados mundialmente, aonde foi antecipada a posse do sósia do ator Moacir no lugar do óbito Lula, onde a Rede Globo de televisão, onde a própria Natuza e vários âncoras estiveram no Planalto, chamaram o chaveiro para abrir as dependências do Palácio de Governo e estabelecer uma posse antecipada, onde foi feito uma assinatura apócrifa em livro tombo, que confere que a assinatura no parlamento não confere com Luiz Inácio Lula da Silva, já que ele é óbito. Quem assinou por ele foi o Moacir. Isto são provas irrefutáveis, como também todo o corpo militar que operou nos eventos em Brasília, onde foi feita uma coreografia de extras, atores, como se fosse um filme de ficção, em levante na Polícia Federal,
em destruição de ônibus, em tentativa de descontentamento, e isso tudo noturno. E tudo isto foi para querer justificar a prisão de um líder indígena, que ele foi perguntar onde estavam os votos da sua tribo, já que foram manipulados. E aí começou a repressão. Então, nós temos que levantar o GSI, temos que levantar onde se encontravam cada personagem envolvido nesta trama, e que houve a mudança de generais em pleno fim de semana. Não permitiram que o general posicionado pela hierarquia permanecesse no cargo de general e chefe das forças do exército, e foi suplantado por um amigo de clube de um narcoterrorista procurado com um prêmio de 8 milhões de dólares, Alexandre de Moraes, que é réu e que está sentenciado a pena perpétua pela própria ONU. E a ONU não está querendo divulgar o resultado, alegando que vai ser substituído o presidente da ONU por uma fêmea. Mas o resultado existe, e que condena Alexandre de Moraes à prisão perpétua. Então, todos estes fatos, atos e circunstâncias são provas irrefutáveis que nenhum capricho de nenhuma corte vai poder se impor através do enforcement. Não há condição. Então, Mota, o senador também presidente da Câmara do Senado, o posicionamento de vocês em obstrução a colocar em pauta o desejo do povo leva a uma desobediência civil muito mais perigosa do que o descontentamento popular que sindicato do Partido dos Trabalhadores, em hora marcada, chegou a Brasília com os ônibus e foram imediatamente para a esplanada dos ministérios. Fato, ato e circunstância comprovado. E lá fizeram quebra-quebra. Já havia elementos dentro das dependências do Supremo Tribunal Federal, quando ainda não havia nenhum descontento nas praças dos três poderes. Eles já se encontravam dentro do Supremo Tribunal Federal e procederam, como também no Planalto, a se arquitetar e destruir imóveis. Tudo isto com provas irrefutáveis, porque a própria agência,
à época, patrocinando a USAID, patrocinando o Biden, patrocinando o Obama, patrocinando o George Bush, para que eles cometessem o maior default dos EUAs, onde tiraram dinheiro da boca das crianças e do povo carente dos Estados Unidos da América, colocando piquetes do Black Hawk, colocando piquetes em toda a infraestrutura, a adquirir mais capital através da balbúrdia popular. O estelionato não foi só na América do Sul e nos Estados Unidos da América, foi na Europa, nas eleições fraudulentas, patrocinados pela USAID, patrocinados pelo Obama, pelo Biden e pelo George Bush. Tudo com provas irrefutáveis. Então, quanto mais está sendo visto este procedimento e a demora, já revela uma intervenção da Quarta Frota americana em se estabelecer no Brasil, a libertar o povo sequestrado pela China, pelo Irã, pela Turquia, pelo Hamas, pelo Hezbollah, pelo Estado Islâmico, pelos dragões do Irã, pelos russos, pelos cubanos. E todos sabem e veem o posicionamento que ele é baluarte do marketing, alegando que são eles, confessando que eles estão procedendo no território da República Federativa do Brasil e em 17 países estabelecidos para o narcotráfico e o envenenamento através da inoculação de injeções da morte. Então são fatos, atos e circunstâncias. E isto é um crime de perfídia. Então, entenda, senhora, presidente do Supremo Tribunal Militar, o autogolpe realizado pelo general em chefe encarregado da defesa no Planalto, na Praça dos Três Poderes, o GSI, onde está? Ele teve participação geral. Não só ele como corpo militar do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, em que todos eles traficam cocaína, fentanil, cristal. São o braço armado de assaltos a bancos. É uma estrutura paramilitar. Não ficará pedra sobre pedra. Então não há o que discutir ou o que impor ou propor por vocês que são parte do golpe. Ouviu, senhora Natuza? A senhora está envolvida. Lhe conheço.
E a senhora me conhece. Então, temos que proceder com a verdade e a bem da lei. Gabeira, você vai ser levado preso aos Estados Unidos da América, porque você é um terrorista. Como todos que estão ocupando as dependências de governo, que foram todos anistiados, mas cometeram o mesmo crime. Terrorismo. São residentes, enganando e roubando a população da República Federativa do Brasil. E isto tudo por uma vaidade de um haram conhecido como Khamenei, mentiroso. Ele alega que é descendente direto de Mohammed. Mohammed teve só um filho e eles os mataram. E teve filhas. Então todo este procedimento é um ato de querer impor uma mentira milenar para querer estabelecer o feudo que o Bergoglio alega ser proprietário, herdeiro direto dos náufragos do dilúvio, em que ele reivindica, através de uma documentação, que ele é o herdeiro de toda a terra do planeta. E que, claro, qualquer cidadão nascido em qualquer lugar do mundo pode reivindicar esse mesmo pedido lavrado em cartório, mas tem que ser no momento do seu nascimento, até meses de vida, como proprietário da terra. Então essa encíclica quer legitimar a tomada do território da República Federativa do Brasil, posicionado pela encíclica do Papa Bergoglio, conjuntamente com as forças de realeza da Inglaterra, da Holanda, todos narcoterroristas, em tomar posse do território da República Federativa do Brasil, engajados em direitos e deveres. Só que a sua ambição levou a este procedimento que coloca todos vocês como réus, terroristas a serem abatidos. Então, não podemos esperar mais, porque eles vão proceder em soltar as bombas atômicas contra o Brasil, para que sirva de exemplo e eles possam ter uma nova oportunidade em querer reivindicar um direito não real, uma nova tentativa de algum sobrevivente.
Não podemos permitir. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapano, árbitro. Arbitragem internacional, justiça particular, justiça paga. Então vamos proceder imediatamente. Nesta madrugada do dia 11 de abril de 2025, sendo hoje sexta-feira, 11, 0h03, no Globo News, todos identificados e conforme determinação. Meu Pix é meu e-mail, Oscar Aníbal Chapano, @gmail.com, plataforma Banco, Mercado Pago. Meu Pix de sobrevivência, CPF 510 466 44734, plataforma Banco, Mercado Pago. Os patrocinadores deste alto golpe são 88 facções do narcotráfico local no Brasil. As Farc, o ELN, os comandos mexicanos, colombianos, da CELAC, todos identificados, e que já estamos procedendo à guerra contra estes elementos. Finalize isto. Okay, sir, thank you. Sir? Okay, sir, thank you.
Atenção, 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 meus amigos e amigas patriotas. Atenção, atenção, juiz Oscar Aníbal Chapin. Quem vos fala, mestre Dinho? O que é que está acontecendo em Brasília? Juiz Oscar Aníbal Chapin, que tipo de invasão é essa? O senhor sabe, foi exatamente uma matéria que o juiz enviou para o mestre Dinho. Eu acabei aqui na sequência aqui, eu estou fazendo essa gravação e quero ouvir do senhor, pelo menos um áudio. Agora, juiz, o que é que está acontecendo agora em Brasília? Ok, juiz? Ok, hoje, dia 11 de abril do ano de 2025. A live do juiz Oscar Aníbal Chapin já foi passado. Entretanto, é o seguinte, juiz, né? Aquelas matérias, são os vídeos de utilidade pública. Então, eu aguardo, viu, juiz? Eu estou aguardando agora, juiz, que eu irei colocar aqui também, tá? Ok? Obrigado. Que Deus nos abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Sim, aconteceu. Aconteceu lá em Brasília. Aliás, está acontecendo. E eles não estão mostrando na televisão. Teve até deputada agredida com spray de pimenta. Teve porrada. Tá tendo maior auê lá. Para você ter uma ideia, Hugo Mota fugiu de Brasília. Não está mais no continente, viajou. Por que tanta perseguição a Alan dos Santos? Vocês vão saber agora nesse vídeo. Se eu te disser que praticamente Alan dos Santos é um arquivo vivo e ele tem coisas escondidas que até mesmo a esquerda duvida, é isso mesmo, gente. Neste vídeo ele vai falar sobre Lava Toga. Gente, ele vai revelar coisas importantíssimas sobre a Lava Jato. Vai ter pessoas importantíssimas envolvidas aí. Ex-deputados que estavam em evidência na época. Ex-juiz e senador da República. Pessoas importantíssimas na política que vai deixar vocês chocados. E vocês vão perceber que tudo isso começou muito antes do inquérito das fake news. E aí que vocês vão entender de fato que desde daquela época, eles queriam de qualquer maneira colocar todas as responsabilidades para o nosso amado presidente Bolsonaro. E aqui Alan dos Santos resolve revelar tudo, dá nome a todos eles. E o que ele vai revelar vai chocar vocês. E mais, ainda vamos trazer informações sobre Adélio Bispo. Então, como vocês podem ver, prestem atenção nesse vídeo, parem tudo que vocês estão fazendo e vejam essas revelações inéditas de Alan dos Santos. Expliquei o que estava sendo a Lava Toga. Que muita galerinha de MBL, Nando Moura e tal, inclusive o pessoal pode ter até seguido o nosso aqui, que vai falar assim, não, porque a Lava Toga, o Flávio Bolsonaro para proteger o filho, apoiou o fim da Lava Toga, etc. O que era a Lava Toga? Escuta essa. O Moro, ele precisava de ir para um partido, certo? Para poder se candidatar. Porque até Isso é outra história, que ele foi para um, largou, foi para outro. Não, mas até então... Quase teve mandato cassado, que ainda está desenrolando a história. Não, agora disso, né? Ele já desenrolou tudo. Né? Porque ele desenrolou muito bem. Saiu primeiro candidato, ele saiu primeiro candidato a presidente. Há um jogo simbólico aqui, onde o Brasil ele foi tomado por pessoas que adoram Lúcifer, eles não escondem isso, são anticristãos, odeiam o verdadeiro cristianismo. Há uma guerra não só espiritual,
mas uma guerra mesmo, um conflito em andamento no Brasil, onde os cristãos precisam começar a se posicionar. Como não suspeitar, ou seja, que o Alexandre de Moraes tenha, então, pedido para manipular esses dados e assim conseguir colocar o Felipe Martins na cadeia, nessa sanha dele de querer encarcerar, prender e até deixá-lo morrer, ou, se não, pedir a morte de Jair Messias Bolsonaro, que é o grande desejo do Alexandre de Moraes. Ele não esconde isso de ninguém, e ele mostra isso até em fotos, né? Você soube do ensaio fotográfico diabólico do Alexandre de Moraes, que foi feito na manhã do julgamento do Bolsonaro? Não soube disso. Ensaio fotográfico. Se você acessar aí o Instagram, se a sua equipe puder colocar o ensaio fotográfico, eu vou pegar aqui o nome do rapaz, é o tal do Fábio Setti, com 2 T's. Então, se você colocar lá no Instagram, F-A-B-I-O-S-E-T-T-I, Fábio Setti, você vai ver a seguinte legenda. Hoje foi publicada a reportagem Strong Man, significa homem forte, a qual tive imenso prazer em participar, retratando de forma exclusiva o nosso ministro Alexandre de Moraes. Uma figura de tamanho imensurável. Olha que loucura. Uma figura de tamanho imensurável. Isso é Deus? Deus é de um tamanho imensurável. Olha a linguagem que esse pessoal usa. De tamanho imensurável na política brasileira. De importância ímpar na luta contra crescentes injustiças em território brasileiro. Pô, peraí. O cara, ele tem tamanho imensurável na política, mas ele é juiz. E ele tem uma importância ímpar na luta contra crescentes injustiças. Ele é o autor de todas as injustiças que estão acontecendo no Brasil. Enfim, esse é o fotógrafo. Eu vi a foto, é inacreditável. Perdão, diga. Eu vi a foto lá. A gente vai colocar no ar agora. Este é com certeza um marco em minha carreira, principalmente por retratar um personagem de extrema importância sociopolítica. Ele está falando de um juiz. E aí, retratar sociopolítico e que raramente concede entrevistas. Aí ele fala, o ensaio foi feito no segundo dia do julgamento de Bolsonaro, na parte da manhã. Imaginei um clima tanto tenso. Me enganei. Quando as oportunidades aparecem, parece que tudo acontece ao mesmo tempo. Entre o fogo e a cruz, lá estávamos para cumprir mais uma missão. Olha, missão dada, missão cumprida, né? Quase isso, né? Logo na entrada do seu gabinete, avistei uma camisa do Corinthians autografada, dando o ar das boas-vindas, um sinal de que a conexão seria intensa. Alexandre é corintiano roxo, torcedor do time, do povo. Olha isso, que loucura. O que muito me intrigou, pensando na contradição de que pensamos de uma figura sóbria que os políticos precisam passar. Este foi o nosso gancho. Loucura. O texto todo, assim, da legenda da foto é um troço assustador. Aí ele vira, eu vou pular uma parte aqui, ele fala assim, ambiente amplo, janelas grandes, com uma biblioteca recheada de livros, os quais o ministro alegou ter lido quase todos, seguido de uma risadinha faceira. Imagens religiosas como de alguns orixás, e por aí vai. Essa é a imagem que esse tal de Felipe Setti aí... Fábio Setti. Quis retratar... Fábio. Não. É Fábio Setti, quis retratar aí, no dia do julgamento do Bolsonaro. Há um jogo simbólico aqui, onde o Brasil ele foi tomado por pessoas que adoram Lúcifer, eles não escondem isso, são anticristãos, odeiam o verdadeiro cristianismo. Basta ver a postura desse pessoal com relação ao Frei Gilson e como é que eles tratam o Lancelotti. Isso é evidente. A maneira como eles tratam a Michelle e a maneira como eles tratam a ex-prostituta Janja. A maneira como eles tratam o ministro Alexandre de Moraes e a maneira como eles tratam, por exemplo, uma juíza como a Ludmila Lins Grilo ou o Sebastião Coelho, que é um homem piedosíssimo, cristão e juiz. Há uma guerra, não só espiritual, mas uma guerra mesmo, um conflito em andamento no Brasil, onde os cristãos precisam começar a se posicionar. Hoje, nesta data, o ministro Alexandre de Moraes tem um artigo dele publicado numa revista aqui dos Estados Unidos. Ele faz uma entrevista, vamos dizer assim, com o jornalista John Lee Anderson, da The New Yorker, que é uma revista de esquerda, né, progressista. Mas assim mesmo, olha só que interessante. A Érica Gorga, ela fez um comentário no X que eu vou ler só um pedacinho. Diz assim: o ministro Alexandre de Moraes acabou de conseguir uma matéria de 18 páginas do The New Yorker, uma das publicações de maior influência dos Estados Unidos com viés progressista.
Ele diz impropriedades grosseiras, colocando-se como salvador do Brasil e até do mundo. Ele literalmente afirma que o X de Elon Musk possibilitaria que Goebbels e o nazismo conquistassem o mundo. Também coloca-se em franca oposição ao Donald Trump, ao atual presidente dos Estados Unidos. Somente uma pessoa que tem certeza de que nunca será alcançada ou removida do cargo parte para o confronto tão direto contra o presidente dos Estados Unidos e uma das revistas americanas mais influentes. Nunca um brasileiro ousou isso na história. A que ponto chegamos? Então, Paulo, na verdade, passa a ser uma questão pessoal. O ministro Alexandre de Moraes, ele acredita, como nós já vimos na história da França, né, que havia um rei que dizia que ele era o Estado, né? Talvez o ministro Alexandre de Moraes, ele hoje considere que ele é a lei, ele é a justiça, ele representa a defesa das instituições, ou seja, tudo leva a crer que essa entrada do Felipe Martins pode comprometê-lo. E por causa disso ele desesperadamente tenta calar Felipe na véspera do seu depoimento que será feito aqui na Flórida. E não é que agora ele resolveu entrar na disputa mundial contra Donald Trump e Elon Musk, se colocando ostensivamente como o guardião da democracia no Brasil contra o laranjão e o homem mais rico do mundo. Paulo, o homem ou ficou realmente abalado com tudo isso que está acontecendo e perdeu parte das faculdades mentais, ou de fato é um psicopata que pensa que ele realmente representa a lei, a justiça e é uma espécie de super-herói da democracia no Brasil. Alex Brasil, seu deputado estadual. Deixa eu contar um negócio engraçado pra você. Moraes está querendo botar aquela imagem de eu sou fodão. Mas na verdade, ele cancelou a ida dele pro evento do LEAD em Nova York, nos Estados Unidos, com medo. Esse cara acho que é super corajoso. Ele teve a cara de pau de dar entrevista para um tabloide nos Estados Unidos. Sim, tabloide, um jornal desse tamanho. Como se ele estivesse dando entrevista assim, tipo pro The New York Times. O New York Times, eu não sei se vocês sabem, chamou o Alexandre de Moraes de ditador. E aí, para aquele tabloide, aquele pequenininho, ele meteu o louco e disse, não, só se um porta-aviões do Trump parar no Lago Paranoá, aí sim eu vou repensar as minhas decisões. Ah, qual é, mano? Ele meteu esse caô, cara. Só que, em Nova York, ele não pisa. Em Nova York, ele não vai. Eu só tenho um pedido a fazer. Vem pra Nova York, Moraes. Vem acontecendo com ele, o ministro Alexandre de Moraes, e toda essa denúncia lá nos Estados Unidos. Então, por aí vocês tiram, gente. É por isso que ele é tanto desafeto dos ministros aqui, porque ele ainda sabe muita coisa. E ele falou que vai acabar revelando tudo. E assim que ele revelar, eu vou trazendo para vocês. E agora, olhem essa notícia de Adélio Bispo. Ele mesmo, aquele que deu uma facada no nosso amado presidente Jair Messias Bolsonaro e que deixou a pergunta que o povo quer saber. A pergunta que não quer se calar. Quem foi que estava por trás disso? Olá, meus amigos. Capitão Assunção, estou com uma notícia aqui urgente. Acabei de ler aqui na Gazeta do Brasil que o autor da facada em Bolsonaro, o ex-pissolista Adélio Bispo de Oliveira, passou por uma nova perícia médica nesta segunda-feira, dia 25. O exame foi realizado no presídio de Campo Grande por peritos da Justiça Federal. Após a análise, será determinado sobre a cessação ou permanência da periculosidade, se ele ainda é perigoso e oferece risco, e dependendo da resposta, Adélio Bispo poderá ser solto. Sabe o que significa isso? Na primeira oportunidade que esse vagabundo estiver em liberdade, a esquerda maldita vai matar esse vagabundo e vão responsabilizar o presidente Jair Messias Bolsonaro ou os bolsonaristas. Presta atenção que isso aqui é o grande golpe da esquerda para tentar colocar a culpa no nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Compartilhe ao máximo esse vídeo, pessoal, porque nós não vamos ficar calados. Nós vamos denunciar o máximo possível.
Vou repetir mais uma vez, na hora que soltar Adélio Bispo, a esquerda vai matá-lo e vão responsabilizar os bolsonaristas e o presidente Jair Messias Bolsonaro. Estamos juntos. É bem isso, gente. Aqui o capitão Assunção tem toda a razão. Como vocês viram que disse Alan dos Santos, tudo eles jogam para Bolsonaro. E com certeza, se isso realmente acontecer que tá falando o capitão, eles vão colocar a culpa em Bolsonaro, como eles tentaram fazer com Marielle. Mas graças a Deus a verdade veio à tona. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele diz que não há pertinência, lembrando que houve a inversão do ônus da prova. O Felipe Martins produziu provas, sendo que não havia nada contra ele. A acusação era que teria viajado ao exterior como se isso fosse crime, e ele provou que não viajou. Ele produziu documentação farta, não só da geolocalização dele, mas até de transporte de Uber, comprovante de que foi a uma lanchonete. O Felipe provou tudo, de que não tinha saído do país. Agora, Paula, você fala kafkiano, de fato mas eu achava, até um dado momento da história do Felipe Martins, inclusive quando ele foi preso, ele passou 6 meses preso e hoje está preso a uma tornozeleira eletrônica, que se tratava de um caso de maldade. Hoje, eu acho que extrapola. Hoje eu acho que se trata de medo. O gabinete do ministro Alexandre de Moraes e a Polícia Federal que atende a esse gabinete, eles estão com medo. Porque há uma investigação em curso nos Estados Unidos. Nós noticiamos isso, entrevistamos uma das advogadas do Felipe Martins que mora nos Estados Unidos, a Ana Bárbara, aqui em O Sem Filtro ontem, e ela trouxe com toda clareza, lucidez, ponto a ponto do que é que o Felipe está passando. Tudo que o Felipe passou nesse período, cronologicamente, como é que funciona a questão do visto, como foi introduzido o nome, os erros, por exemplo, o Felipe em vez de Filipe. Ela apresentou toda a documentação. Então, o que é que o ministro Alexandre de Moraes, seus auxiliares, a Polícia Federal, que também o auxilia, do que é que se trata? Do que é que a gente está falando para resumir aqui? Eles estão com medo que seja descoberta uma fraude. É disso que se trata. Houve uma fraude. A advogada falou isso com todas as letras. Eu estou repetindo o que ela disse. E ela é especialista nisso. Ela está em contato com autoridades de Orlando, sobretudo, mas também esteve com autoridades de Nova York. E nos Estados Unidos, a justiça não é igual à justiça brasileira. Lá funciona. Lá é de verdade. Lá também existe o FBI. Então, esse é o ponto. Paula, esse é o ponto. Eles estão com muito medo que a fraude seja revelada. E a má notícia para eles é que ela será revelada. É assim que tem que ser, gente. A gente tem que sempre conhecer a verdade. E é por isso que eu quero que você fique aqui comigo nesse canal, porque aqui nós trazemos a verdade que a mídia não mostra. Muito obrigada a todos. Só não esquece de compartilhar, de curtir, de comentar. E também quero fazer um convite muito especial a cada um de vocês. Se vocês são de direita, apoiador do presidente Bolsonaro, mas ainda não é inscrito aqui nesse canal, eu te convido a se inscrever nesse canal e vir fazer parte dessa família de direita, você também. Faça como Antônio Carlos e vem fazer parte da nossa família de direita, que aqui você vai ser sempre muito bem-vindo e vai ficar muito bem informado. Olá, amigos. Hoje falaremos sobre um acontecimento impressionante. A data é 9 de abril de 2025 e a agenda mundial é mais uma vez sacudida pela tensão entre os Estados Unidos e a Venezuela. Forças especiais americanas capturaram um dos homens mais próximos do presidente venezuelano Nicolás Maduro, o comandante das forças terrestres, em uma operação impressionante em Honduras. Essa ação parece ter saído diretamente de um filme de Hollywood, com jatos de combate, espionagem, forças especiais emboscando no aeroporto e um recado claro dos Estados Unidos: vamos acabar com esse jogo. Então, como essa operação ocorreu e quem é esse comandante capturado? Tudo começou há algumas semanas, quando a inteligência americana interceptou informações vindas da Venezuela. Segundo a CIA, o general Héctor Álvares, comandante das forças terrestres de Maduro, iria viajar ao México em uma missão secreta. Mas qual era o verdadeiro objetivo de Álvares? Álvares supostamente pretendia fechar um acordo militar sigiloso com o governo mexicano para fornecer à Venezuela novas armas e apoio logístico. Isso poderia ter sido um movimento decisivo na tentativa de sobrevivência do regime de Maduro. Mas foi aí que entrou em cena o olhar afiado dos Estados Unidos. A CIA passou a seguir cada passo de Álvares. Satélites, escutas telefônicas e relatórios de agentes foram reunidos como um quebra-cabeça. E ficou claro: Álvares decolaria da Venezuela em um jato privado na noite de 8 de abril com destino à cidade do México. Mas havia algo que ele não sabia. Os Estados Unidos planejavam interceptar o voo assim que ele entrasse no espaço aéreo hondurenho.
A fase de planejamento foi como uma partida de xadrez. Jatos F-22 Raptor da Força Aérea Americana começaram a patrulhar Honduras. Também foi feito um acordo secreto com o governo local. Honduras, como aliado dos Estados Unidos, autorizou a operação. O avião de Álvares entrou no espaço aéreo hondurenho cerca de 2 horas após a decolagem. Foi então que os jatos americanos agiram. Os F-22 ordenaram por rádio que a aeronave aterrissasse imediatamente no aeroporto de Tegucigalpa, sob ameaça de ser abatida. O pânico tomou conta do avião. Os pilotos tentaram resistir, mas a mira de míssil nos F-22 acabou com qualquer hesitação. Sem saída, a aeronave foi forçada a pousar na pista hondurenha. Quando o avião de Álvares aterrissou pela manhã do dia 9 de abril, não havia uma equipe de recepção comum aguardando. Em vez disso, a unidade de elite Delta Force, as forças especiais americanas, espreitava nas sombras. Esses soldados estavam equipados com visão noturna, equipamentos de contenção e armas com mira a laser. Assim que o avião parou, eles forçaram as portas e lançaram bombas de gás para dentro. A operação foi tão rápida e perfeita que nem mesmo as forças hondurenhas puderam reagir. Álvares foi colocado imediatamente em um helicóptero Black Hawk e levado aos Estados Unidos, onde agora está sendo interrogado, provavelmente em uma base secreta na Flórida. Mas quem é esse homem e por que ele era tão importante? O general Héctor Álvares era uma das figuras mais confiáveis dentro do regime de Maduro. Com vasta experiência, era conhecido como um comandante duro e implacável. No comando das forças terrestres venezuelanas, teve papel essencial na repressão de revoltas internas e combate a ameaças externas. Álvares também é acusado de coordenar o tráfico de drogas, sob ordens de Maduro, especialmente na fronteira com a Colômbia. Os Estados Unidos o perseguiam há anos. Sua viagem ao México não era apenas um acordo militar, mas também uma tentativa de resgatar a economia colapsada da Venezuela. Com armamento e suporte logístico mexicanos, Maduro poderia reforçar seu poder interno e externo. No entanto, a captura de Álvares arruinou completamente esse plano. Segundo fontes de inteligência, ele possui toneladas de informações sobre as operações militares secretas da Venezuela. Se essas informações forem reveladas aos Estados Unidos durante o interrogatório, o regime de Maduro pode entrar em colapso. Por que os Estados Unidos arriscaram tanto em uma operação desse porte? A resposta é direta: encurralar a Venezuela e enviar um recado a Maduro. Você não tem mais para onde correr. O sucesso da operação foi comemorado em Washington. O presidente americano Donald Trump declarou na Casa Branca: isto prova mais uma vez o poder dos Estados Unidos. Digo a Maduro e sua gangue: não mexam conosco, pois não podem vencer. Trump estava sorridente. Para ele, a missão representa uma vitória interna e externa. Em seu segundo mandato iniciado em 2025, Trump manteve sua postura dura contra a Venezuela. A prisão de Álvares fortalece seu discurso de fazer a América grande de novo. Além disso, esse evento também foi um alerta para os demais países da América Latina. Vocês não escapam do radar americano. Do lado venezuelano, a reação foi de fúria. As primeiras declarações em Caracas classificaram a operação como pirataria e violação do direito internacional. Espera-se que Maduro se pronuncie hoje ou amanhã. O fato é que a captura de Álvares representa um duro golpe contra o regime. A operação em Honduras vai além da prisão de um homem. É um recado geopolítico. Os Estados Unidos mostram que ainda controlam a influência na América Latina. Mas essa história está longe do fim. Qual será o próximo passo? Vamos à próxima notícia. Relatórios de inteligência indicam a presença de soldados russos na capital venezuelana, Caracas. Forças especiais enviadas pela Rússia estariam integradas a unidades militares locais. As marcas nos uniformes confirmam. São das tropas de elite do Kremlin. Essa informação provocou um terremoto em Washington. Os Estados Unidos reagiram com força, declarando: isto é uma linha vermelha. Mas o que exatamente esses soldados estão fazendo em solo venezuelano? Segundo a CIA e o Pentágono, eles pertencem às Spetsnaz, unidade de elite russa. O número exato é incerto, mas estimativas variam entre 50 e 100. A missão deles é um mistério. Alguns acreditam que estão ali para treinar o exército venezuelano e proteger o regime de Maduro. Outros veem um cenário mais sombrio. Será que a Rússia está usando a Venezuela como base de manobra estratégica contra os Estados Unidos? O movimento não é coincidência.
A Rússia tem sido um dos principais pilares de apoio ao regime de Maduro há anos, mantendo-o com acordos petrolíferos, vendas de armas e ajuda econômica. Porém, enviar tropas muda completamente o jogo. Ainda não houve pronunciamento oficial do Kremlin, mas o silêncio também é um recado. Como os Estados Unidos responderam? A presença militar russa na Venezuela provocou fortes ondas em Washington. O Departamento de Defesa afirmou imediatamente: presença russa aqui é uma ameaça direta à segurança nacional americana. O porta-voz do Pentágono foi categórico, mas não pararam nas palavras. Poucas horas após a confirmação da inteligência, a Marinha Americana intensificou sua presença no Caribe. O porta-aviões USS Gerald Ford, junto a destroyers e submarinos, dirigiu-se à região. Aviões de reconhecimento, partindo da Flórida, começaram a patrulhar a costa venezuelana. É demonstração de força ou preparação para a guerra? Ainda não está claro. Trump também não se calou. Segundo fontes da Casa Branca, ele afirmou em reunião privada: a Rússia não brincará no nosso quintal. Não vamos permitir. Trump já mantinha uma política agressiva contra a Venezuela, mas esse episódio pode tensionar tudo ainda mais. A tensão aumentou também no Congresso americano. Alguns senadores propuseram novas sanções contra a Rússia, enquanto outros sugeriram intervenção militar direta. Por que reação tão intensa? Porque a Venezuela está praticamente na porta dos Estados Unidos. Desde a doutrina Monroe, os Estados Unidos consideram a América Latina sua esfera de influência. A presença militar russa desafia diretamente essa lógica, lembrando os tempos da Guerra Fria. Agora, a pergunta: por que a Rússia enviaria tropas à Venezuela? Sem uma explicação oficial, especialistas apontam 3 teorias. A primeira é demonstração de força. Em meio à guerra, na Ucrânia, Moscou quer mostrar que ainda é uma potência. E a Venezuela é o palco ideal para isso. A segunda teoria é mais estratégica. Maduro está por um fio, com crise econômica, revoltas populares e instabilidade social. A Rússia não quer perder um aliado com petróleo abundante e posição geográfica privilegiada. As Spetsnaz podem ter sido enviadas para conter um possível golpe e manter Maduro no poder. A terceira teoria, a mais temida, é a instalação de uma base militar russa no Caribe. Uma base desse tipo seria um pesadelo para os Estados Unidos, com sistemas de mísseis, submarinos e guerra eletrônica. Tudo é possível, mas o risco para Moscou também é alto. A resposta americana pode ser mais dura do que o previsto. E o povo venezuelano está dividido. Alguns enxergam os soldados russos como salvadores, dada a dependência do regime por ajuda externa. Outros temem que o país se torne campo de uma guerra por procuração. Os protestos crescem nas ruas, mas as forças de Maduro mantêm o controle. Enquanto isso, países vizinhos observam com tensão. A Colômbia intensifica sua parceria com os Estados Unidos, enquanto Cuba permanece em silêncio. A Venezuela virou peça-chave, não só em seu próprio destino, mas no futuro de toda a região. Sim, amigos, a chegada de tropas russas à Venezuela e a forte resposta americana estão entre as maiores crises de 2025. Neste vídeo, foram revelados todos os detalhes, bastidores e possíveis consequências. Se gostou, curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho. Até o próximo vídeo. Os escritórios na Casa Branca e no Pentágono estiveram agitados na última noite de quinta-feira. Uma notícia gerou muito alarde na América Central. Os Estados Unidos enviarão tropas militares para uma série de bases ao longo do Canal do Panamá nas próximas semanas, segundo um acordo conjunto entre Panamá e Estados Unidos, uma grande concessão ao presidente Donald Trump, enquanto ele busca restabelecer a influência sobre a importante hidrovia. O acordo, assinado por altas autoridades de segurança de ambos os países, permite que militares dos Estados Unidos sejam enviados a instalações controladas pelo Panamá para treinamento, exercícios e outras atividades não relacionadas. O acordo não chega a permitir que os Estados Unidos construam suas próprias bases permanentes na região, uma medida que seria profundamente impopular entre os panamenhos e juridicamente arriscada, mas dá aos Estados Unidos ampla margem de manobra para mobilizar um número não especificado de pessoal para bases, algumas das quais foram construídas por Washington quando ocupou a zona do canal décadas atrás.
Donald Trump, desde que retornou ao poder em janeiro, tem afirmado repetidamente que a China tem uma influência sobre o canal, que movimenta cerca de 40% do tráfego de contêineres dos Estados Unidos e 5% do comércio mundial. Segundo os últimos acordos que foram firmados no passado, o Panamá se comprometeu a retomar o controle da hidrovia estratégica que os Estados Unidos financiaram, construíram e controlaram até 1999. O presidente Mulino esteve na última quinta-feira no Peru, onde revelou que os Estados Unidos pediram para ter bases próprias na região. Já Mulino disse que havia dito ao chefe do Pentágono, Pete Hegseth, que as bases americanas, permitidas por um projeto anterior, seriam inaceitáveis. Mulino alertou ao secretário de Defesa Hegseth sobre os perigos em anunciar ou tentar criar uma base militar no país, mesmo com os projetos anteriores aprovados. Abre aspas, se você quer criar uma confusão, o que colocamos aqui vai incendiar o país. Fecha aspas para Mulino. No diluído memorando de entendimento entre as partes, assinado por Hegseth e pelo chefe de segurança do Panamá, Frank Abrego, na quarta-feira, o Panamá obteve suas próprias concessões. Um ponto positivo do memorando entre as partes está no fim das narrativas e intenções de Donald Trump em reconquistar o canal do Panamá à força. Agora os Estados Unidos reconheceram a soberania do Panamá sobre o canal, o que não era garantido após a recusa de Trump em descartar uma invasão. E o Panamá manterá o controle sobre quaisquer instalações. Mas, dada a disposição de Trump de rasgar ou reescrever acordos, tratados e acordos comerciais com tropas no chão no Canal do Panamá, isso pode oferecer pouco conforto aos panamenhos preocupados. O país tem uma relação longa e difícil com os Estados Unidos. Eles têm laços culturais e econômicos estreitos, apesar da ocupação americana da zona do canal durante décadas e da invasão americana há 35 anos para derrubar o ditador Manuel Noriega. Essa invasão matou mais de 500 panamenhos e arrasou partes da capital. A promessa de Trump de retomar o canal e sua reivindicação de influência chinesa provocaram manifestações em massa. Por lei, o Panamá opera o Canal do Panamá, dando acesso a todas as nações. Mas o presidente americano Donald Trump se concentrou no papel de uma empresa lá de Hong Kong, só que controlada pela China, que opera portos em ambas as extremidades do canal que liga os oceanos Atlântico e Pacífico há décadas. Sob pressão da Casa Branca, o Panamá acusou a Panama Ports Company, parte sob controle da China, de não cumprir suas obrigações contratuais e pressionou a empresa a sair do país. Os Estados Unidos têm agora a China como principal alvo a ser enfraquecido nos próximos 4 anos. E durante a histórica visita ao Canal do Panamá, o secretário de Defesa americano Pete Hegseth mandou um recado claro, curto e objetivo para a China. Abre aspas para Hegseth. Quero ser bem claro aqui. A China não construiu este canal. A China não opera este canal. E a China não irá armar este canal. Feche aspas para Hegseth. To this end, the United States and Panama have done more in recent weeks to strengthen our defense and security cooperation than we have in decades. China-based companies continue to control critical infrastructure. This makes Panama and the United States less secure, less prosperous, and less sovereign. China did not build this canal. China does not operate this canal. And China will not weaponize this canal. Together with Panama in the lead, we will keep the canal secure and available for all nations through the deterrent power of the strongest, most effective, and most lethal fighting force in the world. Agradeço imensamente a sua participação neste vídeo. Continue me apoiando, se inscrevendo e ativando o sino de notificação. Você também pode comprar as camisetas oficiais da loja do canal, omapenca.com/área militar. Ou se preferir, pode fazer uma doação para o Pix,
canal aramilitarov@gmail.com. Isso vai ajudar imensamente a continuação do meu trabalho em trazer mais informações, análises e vídeos para vocês. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Meu amor maior é a fonte inesgotável, meu amigo incomparável, nada me separa desse amor. Em tudo que me acontece, encontro teu amor. Eu te amo ainda mais que a abelha ama a flor. Eu te amo ainda mais que a abelha ama a flor. Pois pra te adorar foi que eu nasci, e eu já entendi minha vida a te entregar. Jesus, meu amor maior, é a fonte inesgotável, meu amigo incomparável, nada me separa desse amor. Em tudo que me acontece, encontro teu amor. Eu te amo ainda mais que a abelha ama a flor. Eu te amo ainda mais que a abelha ama a flor. Pelo teu grande amor, que é tudo para mim, o meu amor maior, este amor que não tem fim. Jesus, meu amor maior, é a fonte inesgotável, meu amigo incomparável, nada me separa desse amor. Em tudo que me acontece,
teu amor, eu te amo ainda mais que a abelha ama a flor. O amor de Jesus, maravilhoso amor, é o amor de Deus com o fogo do Senhor. Jesus, meu amor maior, é a fonte inesgotável, meu amigo incomparável, nada me separa desse amor. Em tudo que me acontece, encontro teu amor, eu te amo ainda mais que a abelha ama a flor. Eu te amo ainda mais que a abelha ama a flor. Pois pra te adorar foi que eu nasci, e eu já entendi minha vida te entregar. Jesus, meu amor maior, é a fonte inesgotável, meu amigo incomparável, nada me separa desse amor. Em tudo que me acontece, encontro teu amor, eu te amo ainda mais que a abelha ama a flor. Eu te amo ainda mais que a abelha ama a flor. Meu rei, preciso de ti, te seguirei por onde quer que for, mais perto quero estar, sempre hei de suplicar nos conflitos com o tentador. Jesus me fará vencedor, no nome do Senhor Jesus. O inimigo é amarrado com o poder do meu Deus, me guardando, me livrando. Jesus, meu rei, preciso de ti, te seguirei por onde quer que for. Neste mundo sem razão, só Jesus é a solução, com toda a razão de ser. Jesus me fez renascer nos momentos mais incertos, quando tenho algum problema. Jesus, amigo certo, renovando minha vida. Jesus, meu rei, preciso de ti, te seguirei por onde quer que for. Neste mundo sem razão, só Jesus é a solução, com toda a razão de ser. Jesus me fez renascer. Diretamente do Brasil, quem vos fala, Mestre Dinho,
trazendo sempre informações na palma da sua mão. E o meu convite especial, por gentileza, entra na descrição desse vídeo. Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro. Repito! Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro.